Bom, pessoal, hoje nós vamos falar dessa Sima com A. Não é Simo, não, é Sima. É uma faca chinesa, 1058, tá? O modelo dela é o 1058, que foi modificada para as minhas necessidades, tá? Originalmente, ela é uma faca super parruda, tá? Que tem um saber hollow alto, mas não chega a um high hollow. E com um detalhe, o hollow original dela era bem raso, tá? Bem raso mesmo. E acima anunciava, ou anuncia, não sei se ainda está em produção, essa faca como tendo entre 60 e 62 RC. Aço 9 cromo 18 MOV, ou seja, o equivalente chinês ao 440C. Pois muito bem, gente. Já posso adiantar que durante extenso uso e tal, e várias medições, esse meu exemplar tem 58 RC. Para falar a verdade, para ser o mais correto possível, entre 58 e 59, tá? Porque todas as minhas lâminas de 58, eu tenho a nítida sensação de que ela marca um pouquinho menos, tá? E nas minhas lâminas de 59, quer seja Mora, Cold Steel, que é mais que eu tenho com 59, gente? Um Buck 420 HC, ela marca um tiquinho mais, tá? Então, nós podemos cravar 58, mas fica aí 58 e talvez uns quebrados, tá? O que é uma boa dureza para esse aço, se bem que, como eu já falei antes, o 9 Chrome 18 MOV, apesar de ser o equivalente chinês do 440C, como ele tem alguns elementos de liga que formam carbetos muito pequenos, como vanádio e molibdênio, eles pinam a matriz e aí permitem um crescimento menor do grão. Então, esse aço chinês aceita ser trabalhado um pouquinho mais duro do que o 440C original, com a mesma tolerância à fratura, tá? Então, 58 seria 58 RC seria uma boa medida de dureza para o 440C, logicamente é uma boa medida para o 9 Chrome 18 MOV, mas ela aceitaria mais, tá? Se a minha tivesse 60, eu acharia uma maravilha. Mas não posso muito reclamar dos 58 e já vou explicar por quê. Com a modificação que eu fiz, que foi pequena, tá? Entre aspas, essa é minha faca titular de cortar carne seca, tá? E eu sempre corto a carne seca salgada. Eu não bato, eu não lavo. É com sal que ela vai ser cortada, primeiro em tiras e depois em escamas, tá? Porque normalmente eu não gosto de fazer tolete de carne seca, a não ser quando é para fazer cozida, para comer com um arroz e ovo, alguma coisa assim. Mas normalmente para ir no feijão é cortado em escamas fininhas, tá? Porque eu acho que distribui melhor o sabor no feijão e, vamos dizer, praticamente em toda garfada que você der vai ter um pedacinho de carne seca lá. Mas vamos dar algumas medidas dela e depois vamos falar das modificações, tá? É uma faca que tem 20 centímetros e meio totais, 11 centímetros de empunhadura e 9,5 de lâmina, ou seja, legal no Rio de Janeiro e Minas Gerais. De
Área útil de fio, 9,5 também, tá? Já que o paquímetro está a 1 milímetro, vejam quanto que ele entra no que seria o original hollow dela, que é onde a minha lixadeira não pega, que é aqui na bordinha, próximo a essa guarda ricaço dela. Então vamos lá. Originalmente entra 1 milímetro, tá? O paquímetro é 1 milímetro, ele entra 1 milímetro. Agora, com a modificação, entra 3 milímetros. Então, eu tripliquei a habilidade de corte. E aí os amigos imaginem, ela agora, ela está um full convex, tá? Então, os amigos imaginem, se ela era um hollow raso, para mim transformar o hollow em convexo, eu tive que retirar material, certo? E como triplicou a habilidade de corte, ela passou de 1 milímetro para 3, o paquímetro entrando travado a 1 milímetro, melhorou bem a habilidade de corte. E o fato dela ser agora full convex também facilita ela entrar na carne seca. E a carne seca que eu gosto de fazer, gente, é uma carne seca que eu diria durável. Ela tem baixo teor de umidade, então ela fica seca mesmo. Tanto é que após eu picar em escamas, eu deixo de molho na água. Depois, normalmente, aproveito essa água para cozinhar o feijão, para dar o gosto e já temperar o feijão, tá? Então, ela entra relativamente bem, é lógico, com o paquímetro entrando só 3 milímetros, não tem essa habilidade de corte toda, tá? Mas qual era a intenção? Como era uma faca robusta, e eu já tenho algumas facas com alta habilidade de corte, eu não vi desbastar demais essa faca para deixá-la com ainda mais habilidade de corte. Eu queria uma faca resistente, tá? Para trabalhos brutos. E aí, gente, eu costumo brincar que ela é a minha mini deba, tá? Os amigos que conhecem a faca deba japonesa sabem do que eu estou falando. É uma faca espessa e que é usada muitas vezes para peixe, coisa, e vai bem. Por quê? Por causa da geometria, tá? Então o convexo vai ajudar nisso, tá? Vamos a algumas medidas para os amigos. A espessura da empunhadura, gente, é praticamente homogênea, tá? Fica em 20 milímetros, nela toda, tá? É um G10 trabalhado, tá? Na fresa, para dar gripe, e dar um gripe realmente muito bom. Ela não é colada no tangue. As talas de G10 são presas só por 2 parafusos, ou Torx ou Estrela, tá? Ela tem um pequeno jimping aqui para você usar para quebrar alguma coisa, mas eu não recomendo que você faça isso, porque apesar do G10 ser resistente, ela não protrude o tangue dela, a parte de aço. Então, por melhor que você consiga dar o impacto, o mais provável é que o G10 também pegue. E aí você corre o risco de acabar trincando esse G10, tá? Então, esse jimping aqui para facilitar o impacto, eu não usaria para isso. Se fosse para dar impacto, para quebrar um coco, por exemplo, eu usaria a espinha dela, mais notadamente a quina da espinha, tá? Em vez de usar a região do que seria o pomo dela, tá? O nível original de polimento dela é esfumaçado, tá? É uma dica para os amigos. Na época que eu comprei, existia o modelo revestido em um revestimento negro. Fujam dela. Porque Cabral é ruim, solta à toa? Não sei, gente, não faço a menor ideia. Mas por melhor que ele seja, os bons revestimentos para terem boa adesão no aço, eles são aplicados com aço
pelo menos, mínimo a 150 graus. Então, é quase como uma certeza que se você tiver dois modelos de lâmina exatamente iguais, o aço exposto, tá? Seja ele inox, carbono, para mim tanto faz, e outro revestido, e quanto melhor o revestimento, mais alta é necessária a temperatura para ele ter uma melhor adesão, você provavelmente, tá? Eu não posso dar como certeza, mas provavelmente você vai ter uma lâmina com dureza menor do que se ela fosse em aço exposto, tá? Então é por isso que eu, sempre que possível, eu fujo de lâmina revestida. Ela tem um jimping que pega porção da empunhadura aqui, é só para tracionamento de apoio do dedão mesmo. Tem uma pega muito boa, tá? Então, se você precisar perfurar alguma coisa, cravar ela em alguma coisa, a pega dela e essa guarda ricaço aqui te auxilia muito nisso, mas muito mesmo, tá? Ela é capaz de shopping. Ô, gente, com uma lâmina tão curtinha, em galho pequeno ou galho de diâmetro menor, ela vai fazer o shopping, tá? Mas eu nunca fiz porque ela é muito curta para isso. Aí batone ela vai bem, tá? Ainda mais como ela está hoje, que é convexa e com um distal taper. Ela tem um distal taper original, talvez não tão acentuado quanto ela tem agora, tá? Mas no batone ela vai bem desde que o galho não tenha mais do que o quê? 5 centímetros de diâmetro, tá? Para você não correr, e eu já vi muito esse erro sendo cometido, a pessoa vai fazer o batone e o ricaço encosta na borda da madeira. E aí ela vai dar uma pancada, a faca tá travada, porque o ricaço não vai descer na madeira, e aí a faca quebra e ela bota a culpa na faca. Não é dela, né? A culpa é da faca. Ela deixou o ricaço travar na madeira, deu a pancada, a faca quebra e a culpa é da faca. E isso é um erro muito comum da gente ver na internet, tá, gente? Muito comum. Mas como eu já falei, o uso que eu tenho para essa faca não é isso, tá? Vamos a algumas medidas aqui, só para os amigos terem uma ideia. 1 milímetro, como eu já falei, ele entra 3. E aí a 5 milímetros, ele entra 1,6. A 10 milímetros, ele entra 2,5. A 15 milímetros, ela entra 3,6. A 20 milímetros, ela entra 4,4. E a espessura máxima dela aqui é 4,2. Uai, Cabral, quer dizer que aqui ela é mais espessa do que aqui? Gente, porque eu falo full convex, mas eu sempre tendo a dar uma microconvexada dessa região aqui para a espinha, para facilitar a penetração dela. Para splitar, ela vai splitar, ou seja, vai rachar do mesmo jeito. Mas ela é mais difícil de travar na madeira. É quase um apple seed, tá? Quase. Não chega a ser não, porque é pouquinha coisa. Mas vocês viram que no paquímetro é perceptível, tá? Próximo à empunhadura. Ela tem 5,2 milímetros, tá? 5,2. Um pouquinho mais à frente, ela já tem 4,2. Mais à frente, ela tem 3,9. Mais à frente, 3,2.
2,4 e na pontinha aqui 1,2 milímetros. Como os amigos podem ver, ela é um distal taper, tá? É bem fácil de perceber o distal taper. Inclusive, tomando o fio, deixa eu ver se eu coloco um contraste melhor aqui embaixo. O fio como referência, tá? Ela é claramente um distal taper. A bainha é couro legítimo, tá? Uma espessura boa para esse tamanho de faca, tá? Ela é completamente selada, ou seja, não tem dreno para água, tá? Se você tiver numa chuva ou num ambiente molhado, é bom virar a bainha de vez em quando. Ou eu não recomendo que faça um furo aqui para não atrapalhar o selamento. Se tiver que fazer um furo, faça aqui assim, mais ou menos, furo de drenagem. Eu não vejo necessidade para isso, tá? Uma bainha extremamente funcional, couro legítimo, como eu já falei, e que prende muito bem a faca. Ela tem um movimento aqui dentro? Tem, mas graças à guarda gavião ricaço, ela não vai a lugar nenhum. Você pode rolar no chão, deitar, ela pode mexer para cá e para lá, que não vai a lugar nenhum, tá? Como eu já falei, gente, se a pessoa está buscando uma faca... Ah, e um detalhe do tratamento térmico dela, tá, gente? Provavelmente, como o Simo Hiller, eu acho que é produzido na China, não posso dar 100% de certeza disso, tá? Mas eu acho que a produção dele é na China, para Simo, com O. Então, provavelmente, o 440C dele é o 9 Chrome 18 MOV, tá? E mesmo que não fosse, o meu Simo, que eu uso muito para cascar inhame, e o inhame vem sujo com areia, terra, etc., e ela que corta muita carne seca com sal, ela dá muito menos dente do que o meu Simo Hiller, que também tem 58 RC, cortando inhame, tá? Ele dá bem mais microdente do que essa faca, tá? Sinal de que o tratamento térmico dela tá bom. E a retenção de fio, gente, também é boa, tá? E só para os amigos terem uma ideia de como é o fio dela. Largura máxima da folha da lâmina, 3,5 centímetros, tá? Peso. Gente, originalmente, essa minha faca pesava exatos 229 gramas. A bainha pesa 45 gramas. Então ela é uma pequena, bem pesadinha, porque vocês podem ver que ela é bem parruda, tá? O centro de gravidade dela tá mais ou menos aqui, tá? Então é por isso que eu falei, ela é capaz do shopping, apesar de ser pequena, por isso, por causa de espessura e o centro de massa dela estar mais deslocado à frente. Mas é uma lâmina muito curta para isso, gente. Não é que ela não seja capaz de fazer, ela faz, tá? Até que não vibra muito por causa da espessura da empunhadura. Mas o peso dela hoje, depois do desbaste convexo, está exatamente 219, 220 gramas. Então ela perdeu 9 gramas de aço. Ou seja, eu praticamente não interferi na robustez original dela. Dá diferença da original? É claro que dá, gente. Se você remove material, por menor quantidade que seja,
dá alguma diferença, mas não é uma diferença apreciável para o uso corriqueiro para essa lâmina, tá? Então, ela ganhou habilidade de corte, tá um full flat agora em vez de um saber hollow alto, tá? Porque ela não chega a um high hollow, o original, tá? Agora ela tá um full convex, ligeiramente Apple Seed, mas vamos considerar full convex, e que perdeu só 9 gramas de aço, tá? Não preocupei em dar polimento maior na lâmina. Por quê? Porque o aço 9 cromo 18 MOV naturalmente tem boa tolerância à corrosão. Se eu estivesse num ambiente salino, aí provavelmente eu poliria um pouco melhor a lâmina. Mas como eu já falei, ela cansa de cortar carne seca, e o máximo que eu faço é limpar com um papel toalha, já meto na bainha e guardo, tá? Então, quer dizer, o pouquinho de gordura que fica, o pouquinho de sal, nunca deu problema de corrosão nela. Vocês estão vendo aqui na região dos jimpings alguma corrosão, é porque eu não passo bucha aqui nem nada disso, tá? E ela, mesmo ficando com talvez um pouco de salinidade, não sofreu corrosão mesmo na bainha, tá? Então, tem um olhal aqui para paracorde, tá? Cuja espessura, o diâmetro é de 6 milímetros, ou seja, paracorde de meio centímetro, fácil entra nela, tá? As bordas são todas arredondadas, até aqui na guarda, que não é 100% arredondada, mas não corta, tá? Não corta absolutamente nada do dedo. Você pode raspar o dedo ou passar o dedo aqui e ela não corta, tá? Se fosse o caso, com uma lixinha você pode arredondar um pouco mais se quiser, tá? Mas é uma faquinha extremamente robusta, entendam, dentro da limitação que o aço proporciona, tá? Aço 440C ou 9 cromo 18 MOV, que apesar de ser um pouquinho mais resistente à fratura, não dá para comparar nem de longe com 5160, 420 HC, 13C26, 12C27, 14C28N, a US8, nenhum desses aços, todos esses aços são mais resistentes e bem mais resistentes que ele à fratura, tá, gente? Mas é uma faca interessante para quem quer uma faca pequena e bem robusta, que, como eu falei, não tem lá essas habilidades de corte, mas se a pessoa está preocupada só em robustez, ela tem. Então, fica essa dica para os amigos, uma Cima 1058, bem modificada para os meus usos, para as minhas necessidades. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a todos.